Atualmente, o mercado do bem-estar está entre os que mais crescem no mundo, e o Brasil naturalmente segue essa tendência. E para falar de bem-estar associado à beleza, eu vou receber uma convidada muito especial. Ela é fisioterapeuta graduada pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em saúde da mulher pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em fisioterapia dermatofuncional pela Universidade Gama Filho, mestre em ciências médicas pelo Departamento de Tocoginecologia da Unicamp, docente da Universidade São Francisco e docente da pós-graduação do Cefai Ibramed. Tudo bem, doutora Catiúcia? Tudo bem, muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui hoje, ainda mais para falar de um tema tão gostoso quanto terapias espasianas, né? Então vamos começar explicando o que são essas terapias. Bom, terapias espasianas são um conjunto de recursos e técnicas que visam bem-estar, relaxamento, saúde, beleza, e normalmente elas são realizadas em spas. E por isso que elas recebem esse nome, né, de terapias espasianas. Spas não são novidades. Por isso, qual que é a origem dessas técnicas? Realmente, os spas não são nada novos. A própria palavra spa, ela tem uma origem dupla. Algumas pessoas acreditam que spa vem de salute per aqua, uma expressão em latim, que é da saúde pela água. E existe também uma possibilidade de ser por causa da cidade belga, chamada Spa, que até hoje ainda conservam banhos romanos, né, locais, né, para banhos da época do Império Romano. Então realmente não são nada novos. E os romanos eles popularizaram, né, e expandiram essa técnica para o mundo inteiro. E existia um ritual muito interessante dos banhos romanos, em que o indivíduo ele começava por um ambiente que hoje seria o nosso vestiário, onde ele se trocava, ele fazia uma série de alongamentos, de exercícios preparatórios, ele ia para uma sala que é chamada de tepidário, que era de um ambiente mais morno, né, tépido, para ele se preparar o corpo para entrar num ambiente mais quente. Ou seja, havia um método, né? Havia toda uma sequência. Chegava nesse ambiente mais quente, depois ele ia para um ambiente que hoje nós reconhecemos mais como saunas, que eram os sudatórios, e que era uma engenharia muito boa, porque tinha um compartimento, né, um espaço onde ficavam as caldeiras, onde percorria essa água pelos ductos, era mais morninho, onde essa água chegava, a água estava quente, e onde o vapor da caldeira chegava seria o sudatório, que seria as nossas modernas, né, o primórdio das nossas saunas. E isso terminava num espaço que era chamado frigidário, de água gelada. Então ele terminava o processo na água gelada. Mas por que essas técnicas tão antigas são revistas e praticadas até hoje? Justamente por isso, né? Pelo bem-estar, pelo revigoramento, por elas visarem beleza, por elas visarem uma sensação boa, né, nos indivíduos que praticam. Então é por isso que ela é revista, né, e praticada nos dias de hoje, que tanto, como você já disse no começo, né, da nossa conversa, está crescendo muito esse mercado de bem-estar. As pessoas querem se sentir bem. As terapias espasianas acabaram aparecendo mais no mercado com o surgimento dos spas urbanos. Isso ficou muito mais acessível para a população. Não precisar, por exemplo, ir num hotel spa para receber os recursos. Então isso trouxe, né, para... Isso não é tão recente também, né? Tem já seus anos, mas... Na realidade a história começa depois da antiguidade, onde foi período que foi totalmente esquecido, mas vamos dizer que a história começou mais ou menos em 1890, quando foi criado o primeiro spa nessa concepção que a gente tem hoje, que a gente conhece, que foi aos arredores de Nova York, que chamava-se New York Saratoga Springs. E lá ficavam personalidades como Roosevelt. Era bem elitizado, então. Super elitizado. Roosevelt, Edgar Allan Poe, eles ficavam, né, se beneficiando dessas técnicas e desse relaxamento, desse ambiente. Popularizou assim mais ou menos quando?
esses spas urbanos? Também foi em Nova York, mas foi um pouquinho mais pra frente. Foi em 1910, um pouco por aí. Então já temos uma história longa. Temos. Foi com a abertura de um salão chamado Red Door, também em Nova York, em 1910, pela Elizabeth Arden, que hoje construiu um império cosmético, né? Então, ela criou um espaço que é muito parecido com o que a gente tem hoje como salão de beleza. Então, era feito para os procedimentos para o cabelo, mas também unha, mas também eram feitos alguns procedimentos de massagem, de aplicação de máscaras, e foi aí que ficou tão famosa a cera Arden, que ela criou, né, que ela desenvolveu. Então, acabou deixando de ser só a questão do salão de beleza convencional. Existia uma ampliação para essas técnicas, né, espasianas. Essas terapias, elas são destinadas para um público específico ou não, né? Qualquer pessoa pode estar realizando, não é direcionado? Como que funciona isso? Qualquer pessoa pode estar realizando, e existem diferentes tipos de spas, tanto da rede hoteleira quanto dos spas urbanos. Então hoje a gente encontra spas para emagrecimento, spas de relaxamento, spas holísticos, spas ecológicos, spas naturistas. Então todos ficou os bem públicos, segmentado, né? Todo mundo vai achar um ambiente que se adequa ao que ele está procurando. No caso, daria pra gente explicar aqui um pouco sobre cada item? Claro. Por exemplo, a argila. A argila, ela é terra, quais os benefícios dela, o que a gente poderia falar? Bom, na realidade a argila, ela é uma rocha. Ela é um tipo de rocha sedimentar. Sedimentar, então, é o que confere justamente as propriedades que a gente gostaria, né, de obter, porque ela, ao longo das eras, ela vai havendo um depósito dos materiais e dos minerais. Então, essa rocha, ela é extremamente rica em minerais. E é o que interessa para o nosso uso, em máscaras faciais ou corporais. Na realidade, o nome da técnica para a utilização, né, da argila com finalidade terapêutica é geoterapia. Então, isso é uma prática muito antiga também, tanto quanto mais talvez do que os banhos romanos. Então, a gente tem relatos do uso de argila nos tratados de medicina de Hipócrates, a gente tem no livro amarelo na China. E a argila realmente é bem antiga. As tribos indígenas, tanto americanas quanto aborígenes, elas usam argila. Aqui na América do Sul, os índios, que pra gente não ficaria estranho isso, né? Os índios, eles colocam a argila sobre picadas de inseto, de cobra, para atenuar os efeitos mesmo, né, do veneno ou da inflamação que vai promover. Existe estudo científico sobre isso? Na realidade, existe estudo científico sobre a troca, pela troca de minerais, pela diminuição da temperatura, né, a redução de edema. Isso sim, existe bastante pesquisa. Muitas terapias espasianas, elas utilizam recursos do mar. Você podia falar um pouquinho sobre isso pra gente? Realmente, tem bastante. Nós podemos citar a talassoterapia. Então, essa palavra ela vem de talasso, que é mar, e terapia cura, então a cura pelo mar, os sais de banho, as algas. Então a talassoterapia, ela pode ser feita de várias maneiras. Existem trabalhos também, isso é uma prática que já é mais realizada, então nos banhos de imersão, então em ofurôs ou em banheiras, hidromassagem, jacuzzi, né? Então pode ser feito essa prática. E pode ser associada a óleos essenciais, flores, frutas, dentro dos banhos terapêuticos. Com as algas, por exemplo? Bom, as algas, elas são organismos que têm clorofila, não tem diferenciação entre raiz, caule e folhas, e existem diversos tipos de algas. Então, por exemplo, a alga laminária, ela é muito usada em algumas disfunções de tireoide, na ingestão mesmo, porque ela tem bastante iodo. Na estética, nós usamos muito uma alga chamada fucus. Essa alga, ela tem manitol, vitamina C, ela tem muito silício. Então, é muito interessante, até para celulite, né, para o fibroedema gelóide que a gente conhece.
Então existe a aplicação dela in natura, onde a gente dissolve uma folha de alga em água quente e faz a aplicação de máscara, ou a gente pode adquirir os benefícios da alga e desses minerais, né, principalmente o silício, que é muito importante para o envelhecimento, através de cosméticos prontos, já com essas substâncias. Voltando um pouquinho na argila, existem argilas de cores diferentes. Isso tem alguma alteração na hora da aplicação da terapia? Não, na aplicação não existe alteração, né? O que muda um pouco é algumas indicações de cada tipo de argila. Então, a argila branca, ela é uma argila mais suave, ela faz uma abrasão um pouco menor, só que ela é boa para mancha. Não que ela vai despigmentar, assim como outro produto químico. Ela é muito segura, mas ela dá um efeito bom para mancha. A argila verde, que ela é mais abundante, ela tem um preço até mais acessível. Ela é muito utilizada em preparações em máscaras corporais, adicionando-se um outro princípio ativo. E no caso, por exemplo, da pessoa que ela chega no spa, ela que escolhe o tratamento que ela vai realizar ou o profissional que indica? Como que funciona? Ela tem liberdade de escolher o que lhe agrada mais, mesmo porque tem gente que não suporta algumas terapias, tem gente que não gosta de calor ou frio, tem gente que não suporta toque, massagem, então isso é muito pessoal de cada indivíduo, então ele tem liberdade de escolher. Então é por isso que é interessante que nos locais, principalmente nos espaços urbanos, que é onde a gente mais aplica essas técnicas, exista uma gama de possibilidades para que o cliente possa escolher. E é importante também que venha destacado o objetivo dessas terapias. Mas aí, no caso, é necessário realizar uma avaliação desse cliente, desse paciente, antes da aplicação dessa técnica? É interessante que nós tenhamos o conhecimento se existe lesões de pele ou algum desconforto em determinada posição, ou mesmo se há uma presença, né, de alguma coisa pelo qual, né, trouxe aquele cliente para o tratamento. Né, se foi só um relaxamento, ou se é uma pessoa que quer ter um bem-estar para poder trabalhar ainda durante o dia. Isso interfere até na temperatura da água do banho terapêutico que eu vou estabelecer. E doutora, esse mercado das terapias espazianas, embora ele já seja antigo, ele é extremamente promissor, né? Porque hoje em dia a pessoa ela busca por isso, por esse momento de lazer, esse momento de relaxamento, associando isso, sabe, a ficar mais bonito com algum tratamento estético. Eu acho sim que ele é em grande expansão e a tendência é se valorizar cada vez mais, não é isso? Isso, assim como o mercado cosmético e estético todo, ele também vem crescendo, esse mercado de bem-estar. E ele representa uma grande parte do faturamento, né, da rede hoteleira que envolve essas aplicações. A doutora Catiúcia vai realizar agora uma demonstração com argila. A doutora Catiúcia já está aqui preparada com a argila na mão e vai explicar todo o passo a passo desse tratamento. Com você, doutora. Bom, em primeiro lugar, é importante que nós devemos preparar essa argila. Então, a proporção é de mais ou menos uma medida de argila para 3 medidas de alguma substância aquosa. Pode ser água mineral, água filtrada, ou pode ser um chá. Por exemplo, um chá de camomila para face, Então, se você quer uma máscara mais relaxante, você pode usar um chá de camomila. Ou para corporal, pode ser um chá verde, que tem uma grande concentração de cafeína, que é muito interessante. Então, essa pasta ela fica numa consistência parecida com essa, né? Então, uma consistência mais endurecida. Nós podemos fazer a aplicação de 2 maneiras, ou com o pincel ou com a espátula. O interessante é que o pincel ele acaba fazendo uma máscara mais fina, que seca mais rápido. E a espátula vai ser uma máscara um pouco mais grossa. Então ela vai demorar mais para secar. Mas a diferença é só isso? Basicamente é a espessura. A facilidade de espalhar a argila com o pincel também é maior. Só que tem um problema. O pincel ele não deve ser compartilhado, assim como o pincel de maquiagem, né? É individual. É individual. Então, em primeiro lugar, a gente deve higienizar, essa pele já foi higienizada, então com um bom leite de limpeza, e depois a gente faz a aplicação da máscara. Tá? Então, como é que a gente faz a aplicação da máscara? Então, sendo com o pincel, depois eu posso até demonstrar com a espátula, mas com o pincel... Se essa pele tivesse alguma machucadinha, uma feridinha... Não seria possível? Depende.
Então, uma questão importante é o seguinte, a argila, ela deve ser estéril. Se ela for adquirida uma argila que não é estéril, você deve esterilizá-la antes do uso. Como é que se esteriliza? Coloca-se num recipiente de vidro tampado, bem tampado, né, hermeticamente fechado, e coloque ele imerso em água fervente, deixa a água fervendo por 40 minutos. Aí ela vai estar estéril, aí você pode usar. Aí pode usar. Isso. Uma coisa importante é o seguinte, a gente não passa nos lábios, não passa nos olhos e nem na sobrancelha. Sempre em volta. Sempre em volta. E a argila, ela é difícil de tirar, então a gente vai esperar ela secar e sempre ela vai tirar sozinha. Tá? No corporal, por isso que a gente usa a gaze, para ficar um pouco mais fácil facilitar, né? Fica fácil a retirada. Então, vou fazer uma camada mais fina, a espessura, ela vai depender, o contato da pele, é importante, independente da espessura que você passe. É importante lembrar que a pele, ela, na hora que essa máscara está secando e o produto, né, a argila, ela tá agindo na pele, a cliente pode sentir um pouco de ardência. Algumas pessoas sentem. Uma dúvida. Mas, por exemplo, uma mulher que fez peeling recentemente, 30 dias, vamos colocar, ela pode fazer essa aplicação? Com 30 dias pode. Mas a máscara de argila, ela também, ela promove, né, a microdermoabrasão, então, mas muito suave. Então, o interessante é que seja feita mesmo a limpeza e a aplicação dela com algum ativo. Ok. Então, a máscara está passada. Essa máscara fina demora mais ou menos uns 20 minutos para secar. Outra dica importante é que a Suzette, ela fica bem relaxada agora, sem sorrisos, bem tranquila, sem nenhuma mímica facial, porque conforme a máscara vai secando, as ruguinhas, elas podem ser um pouquinho, ao invés de serem atenuadas, eu posso ficar com uma marca de expressão maior, por causa desse secamento da máscara. Então, é interessante que a pele seja bem relaxada, a pessoa bem tranquila, uma música de fundo, um ambiente bem gostoso. Então, agora é só esperar um pouquinho. Conforme ela vai secando, as partes que vão secando, elas vão ficando mais clarinhas. Existe alguma técnica para poder acelerar um pouco esse processo? Existe. Ou a gente passa a máscara e lava em água corrente. Então, para fazer o tratamento corporal, nós precisaríamos de uma ducha, né, para fazer essa retirada. Então, nos spas onde existem as duchas Vitis ou qualquer outra ducha, fica muito mais fácil. No caso de fazer um tratamento em cabine, onde isso não é possível, nós podemos adaptar, eu posso demonstrar só num pedacinho agora da coxa, da Suzette. A gente pode colocar um pedaço de gaze. Aí a camada vai ficar um pouquinho mais grossa, mas para retirar a gente vai esperar a argila secar e só puxar essa gaze. Então, a aplicação vai ser com a espátula? A aplicação com a espátula, que aí a gente vai fazer, ela vai ficar um pouquinho mais grossa, então fica mais fácil fazer com a espátula. Mesmo assim, se eu falar que não vai fazer sujeira nenhuma, é mentira. Ela vai fazer sujeira, só que vai ser mais fácil de remover a sujidade que sobra do que se eu estivesse fazendo direto na pele. Mas o efeito ele vai ser muito parecido. Qual é a grande diferença? Ela vai demorar mais para secar. A máscara agora ela já está quase seca, né? Então, enquanto no processo de secagem deu para reparar, né, que aonde ela vai secando, ela vai ficando mais clarinha e ela vai ficando mais durinha, né? Então, onde ela tá mais úmida, ela fica mais pastosa, mais pegajosa. E aonde ela seca, olha, eu posso passar meu dedo e ele não gruda, tá? E é justamente por isso que ela é mais difícil de ser removida. Se eu pegar uma gaze, um algodão umedecido e tentar remover isso aqui, eu vou atritar essa argila na pele dela, eu vou irritar e eu vou perder um pouco do trabalho que eu fiz. Por isso que eu dei a opção de usar a gaze embaixo. Então, o interessante é sempre que quando fizer a aplicação direta na pele, lavar mesmo em água corrente. Então, depois a gente vai pedir para a Suzette lavar, né, mesmo ela em água corrente, passar um sabonete líquido, mais neutro, né, para a pele dela. Quando ela remover totalmente a máscara, pode ocorrer da pele ficar um pouco avermelhada, às vezes até com uma ardência. Mas isso é normal e isso passa rápido. É muito comum. Dificilmente, eu nunca vi na minha vida profissional, e mesmo quando eu dou em aula, que são 60 pessoas, às vezes na mesma turma,
que todo mundo faz as máscaras, é dificílimo ver um processo alérgico, né, da argila, por ela ser extremamente natural. Então, essa ardência ou essa vermelhidão sobre isso. É pela própria a remoção da secreção sebácea que ele promove. Mas é algo que deve sair de um dia para o outro. Exatamente. Daqui uns 10 minutinhos ela tá com a pele lindíssima e toda equilibrada. Adorei, foi muito bacana mesmo a demonstração, a entrevista. Doutora Catiúcia, como é que as pessoas que estão assistindo a gente agora fazem para te encontrar? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, né, por esse momento, por essa conversa. Quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail para K, só a letra K, _ Rosete, com S2Ts, @yahoo.com.br. Eu estarei à disposição para qualquer dúvida. Bom, eu adorei o assunto do Estética de hoje sobre terapias espasianas. Espero que você aí de casa também tenha gostado, realmente é muito interessante. Se ainda ficou alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com a doutora Catiúcia ou com a FisioTV pelo contato@fisiotv.com.br. Muito obrigada por ter ficado com a gente até agora.